Olá, boa tarde, tudo bem, caríssimas? Como é que vocês estão? Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Estão me ouvindo bem? Deus ajude que hoje dê certo, né? Nossa, na segunda-feira à noite que nós estávamos fazendo aqui a live junto com a Rafaela, a nutricionista, nossa, foi complicado, né? Vocês viram aqui? Estão me ouvindo bem? Digita o coraçãozinho aí pra mim se você está me ouvindo bem. Digita de onde que você está. Coloca aqui de onde que você está. Qual lugar? Qual estado? É do Brasil ou de fora do Brasil? Digita aqui pra mim. Nossa, vocês, não sei se vocês estavam aqui na segunda-feira à noite, né? Foi um caos, assim. Foi difícil, olha. Foi difícil a coisa rolar. Depois que estava acontecendo, aí o meu celular deu um problema. Campinas, que legal, seja bem-vinda. Muito legal. Aí tá friozinho? Aqui em Brasília tá só levemente fresco. Mais à noite e mais de manhã cedo. Durante o dia esquenta bem. Que bom, que legal. Então, mas na segunda-feira, depois o meu celular deu um problema, eu até que tenho que ver por que ele aqueceu tanto e a live caiu. Pois é. Mas hoje nós queremos compartilhar um tema super, super legal. Muito, muito pertinente, que traz assim profundo aprendizado e crescimento, porque lembra, nós estamos sempre interessados aqui em aprendermos mais, crescermos mais, evoluirmos mais. Olha que legal, Rita! Currais Novos, Rio Grande do Norte. Oh, a internet é uma bênção, né? Olha como que nós podemos nos falar de lugares tão distintos. Que legal, uma bênção mesmo. Mas o nosso objetivo é continuarmos nesse processo de aprimoramento e aprendendo mais, evoluindo mais. E nós não podemos, de jeito nenhum, deixar de lado o nosso coração. Aqui nós falamos sempre, tudo começa no coração. Então, se o nosso coração não estiver devidamente alimentado, a gente não vai conseguir ter uma imagem legal. Ó, isso, bênção demais. Boa tarde, boa tarde. Nós não vamos conseguir ter um comportamento legal. Vocês viram um vídeo que eu postei aqui? Nós postamos falando sobre uma experiência que a gente soube, né? De 4 filhos morando na mesma cidade que nem foram visitar a mãe no Dia das Mães. Não levaram, como a própria mãe falou, né? Não levaram nem o sabonetinho para ela. Eu achei essa situação assim que me fez pensar, refletir. Porque eu, ao contrário, tinha me deslocado 500 quilômetros para poder estar com a minha mãe. Então, assim, nós precisamos aprender, porque o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa imagem, esses 3 nada mais é do que o reflexo do nosso coração. Então, nós precisamos aprender. Agora, existem situações, boa tarde, existem situações em que é muito difícil, né? Sabe aqueles momentos difíceis, complicados, que muitas vezes a tendência é que nós nos comportemos de forma deselegante, sabe? Momentos assim complicados de doença, de morte, ou perder o emprego, ou tá com um relacionamento ruim em casa. São tantos, né? Tantas as adversidades, tantos problemas. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas o que nós vamos compartilhar aqui, nossa, falou tanto comigo, tem falado comigo e a gente aprende mais um pouquinho. Nós defendemos, e o título da live de hoje é possível passar por situações difíceis
e ainda continuar sendo elegante, sendo sábia, sendo uma mãe valorosa, mesmo nas situações mais difíceis. É possível. Então nós vamos ver esse exemplo e crescer um pouquinho mais. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. E o meu objetivo é ajudá-la a ser cada dia mais uma mulher elegante por inteiro, por dentro, no coração e por fora, na imagem, no comportamento, na postura. É esse o nosso objetivo aqui. E tudo que a gente faz é em torno disso, para que haja esse crescimento. Vamos juntas? Então veja, hoje nós vamos falar de o que nós vamos falar hoje dessa mulher, que é um exemplo. Ela está lá, ela é citada lá na Bíblia em 1 Reis. Se você tem a Bíblia aí na sua casa, em 1 Reis 17. 1 Reis 17. Aqui em 1 Reis 17 tem o profeta Elias. Na live da semana passada, se você assistiu, nós falamos de uma outra mulher, só que lá era o profeta Eliseu. Quem que é o profeta Eliseu? Rapidamente aqui vou trazer a nossa memória. O profeta Eliseu, ele foi aquele moço que andou junto com o profeta Elias. Ou seja, um discípulo do profeta Elias, que Deus designou para que quando Elias fosse recolhido, Elias não morreu, Elias subiu numa carruagem de fogo. Então, quando Elias fosse embora, Eliseu assumisse no lugar dele. Então, esse trecho acontece, é uma situação que acontece entre o profeta Elias e uma viúva. Interessante que não tem aqui designado nem o nome dela. Mas ela passa por uma experiência tão tremenda, tão assim, abençoadora, que vale a pena nós aprendermos. Vale a pena nós conhecermos ou trazermos à memória, se você já conhece, para relembrarmos e adquirirmos um pouquinho mais de conhecimento. Essas palavras são poderosas porque elas atuam dentro do nosso coração. Elas podem transformar o nosso coração. Então, assim, são poderosas mesmo. Eu vou estar lendo aqui um pouco do trecho e nós vamos aqui compartilhando. Se você tem Bíblia na sua casa, eu vou estar lendo em 1 Reis 17 e você pode abrir conosco. Olha só, aqui fala do profeta Elias. Ele fala que ele é um tesbita, morador de Gileade, e ele recebe um impulso de Deus para ir lá conversar com o rei Acabe. E Elias sai lá da cidade dele, lá, que ele era tesbita, sai lá daquela região lá e vai até a capital falar com Acabe, o rei. Chega lá em Acabe, ele fala assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, ou seja, Elias vivia junto, próximo, intimamente ligado ao Senhor Deus. E ele fala, perante cuja face eu estou, ele chega para o rei Acabe e fala: olha, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos segundo a minha palavra. Ele diz para o rei Acabe: olha, nos próximos anos não haverá nem chuva nem orvalho. Dá essa palavra para ele. Quando ele dá essa palavra para o rei Acabe, ele sai de lá. E aí, ao invés de ele ficar ali para saber o que Acabe ia fazer, qual a postura de Acabe, do rei Acabe e tal, não. Ele recebe uma instrução do Senhor Deus que fala assim: olha, Elias, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente do Queribe, fronteira ao Jordão. Queribe era tipo um riacho, um riozinho pequeno. Lá, fronteira do Jordão. Aí Elias recebe a instrução: olha, você vai beber dessa torrente, e eu ordenei, o Senhor Deus ordenou, para que os corvos o alimentem e o sustentem ali. Olha que coisa inacreditável aos nossos olhos. Então, Elias recebe uma ordem, vai lá para junto à torrente do Queribe e fica lá. Você vai beber da água do Queribe, da torrente, e vai se alimentar, porque os corvos, Deus fala, eu
os orientei a te alimentar. E é tão tremendo isso, que fala assim, que Elias obedeceu, foi para lá, e ficou lá junto à torrente lá do Queribe, fronteira ao Jordão. E olha só, no verso 6 fala que os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então estava indo tudo bem. Elias obedeceu a ordem do Senhor, foi lá para junto das torrentes do Queribe, ficou lá bebendo da torrente e sendo alimentado pelos corvos. Ok, estava tudo bem. Só que Elias não tinha dado uma palavra para o rei Acabe de que não haveria nem chuva e nem orvalho? Pois então, não aconteceu, nem chuva nem orvalho. E o que aconteceu então com as torrentes do Queribe? Secaram. Aí, de repente, fala aqui que passados dias a torrente secou. Por quê? Porque não chovia, como Elias havia predito para o rei Acabe. E aí, então, não chovia. O que aconteceu, então? Aí, o Senhor Deus falou com Elias, olha, Elias, agora você vai sair daqui e você vai lá para uma cidade chamada Sarepta. E interessante, que pertence a Sidom. E fala para ele o seguinte, olha, fique ali, demore. Olá, boa tarde para vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre um assunto muito bom. Nós estamos falando o quê? Que é possível ser elegante, ser sábia, ser uma mãe valorosa, mesmo nas situações mais difíceis. E nós estamos aprendendo sobre isso lá em 1 Reis, no livro de 1 Reis do Velho Testamento. Boa tarde, Sueli. Capítulo 17. Se você tem Bíblia, você pode abrir lá que nós estamos passeando por lá. Boa tarde, Kaline. Olha, então Elias sai lá de junto do Queribe, já que a torrente tinha secado, ele recebe uma ordem de Deus e fala assim, Deus vai lá para Sarepta, e eu ordenei a uma viúva que lhe sustente. A paz, irmã. Boa tarde, Ciara. Deus seja contigo, a paz do Senhor. Olha, ele manda, vai lá, que uma viúva vai te sustentar. Boa tarde, Cássia. Primeiro, o que estava acontecendo na região? Não tinha água, não tinha orvalho. Então, seca. Segundo, uma viúva alimentar o profeta? Que coisa interessante, né? E é tão interessante porque quando ele fala aqui, ele fala para o profeta assim, olha, vai lá para Sarepta, que eu ordenei a viúva, ou seja, Deus, ele preparou, ele deu uma ordem para a viúva, lá de Sarepta, e deu uma ordem para Elias, ao mesmo tempo. O nosso Deus trabalha assim, ele não faz as coisas pela metade. Então, enquanto Deus está agindo aqui, na vida de Elias, falando para Elias, sai daqui e vai para Sarepta, ele está agindo lá, na viúva, falando para ela, olha, você vai sustentar o profeta. Pois bem, Elias chega lá. Elias chega e vai e encontra. Aí ele chega lá na porta da cidade de Sarepta e essa mulher viúva, ela estava lá apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Primeiro ponto. Aí eu falo com você o seguinte, essa viúva não estava tendo água, porque não estava tendo seca lá na região, então até a água estava difícil para a viúva. Agora, é interessante, se você nos acompanhou aqui, ou se você não assistiu, tira um tempinho para você assistir a live da semana passada, que nós falamos também de momentos terríveis na vida de uma mãe. E a mãe que a gente falou semana passada, ela também não tem o nome dela designado aqui na palavra, mas o nome dela, ela é designada, ela é chamada de Sunamita. Interessante, a Sunamita, ela era rica. E o profeta Eliseu foi até encontrar a Sunamita. E agora, aqui, a viúva, ela era pobre. E o profeta Elias vai até a viúva. Deus designou duas mães
para sustentar os profetas. Olha que interessante. Deus age das mais variadas formas, em cada circunstância, conforme a santa vontade dele. Ó, grava isso, grava isso. Pois bem, Elias chega lá e se encontra com a viúva. Ela não tem o nome dela, ela é só designada como viúva. E interessante que Elias reconhece, ó, no verso, aqui no verso 10, Elias a reconhece que o Senhor havia se referido a ela. Olha que interessante. Um outro detalhe aqui, muito importante, é que o Senhor diz que tinha ordenado a ela, ou seja, aquilo que eu comentei. O Senhor faz a obra por completo. O Senhor, enquanto falou com Elias, falou com a viúva. Chegando Elias lá na cidade, ele encontra com ela e já a reconhece. Assim bem, como a viúva também reconhece Elias. E eles começam ali a conversar. Elias vai e pede para a viúva água. Aqui no verso 10 fala, ó, traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão da tua mão. Olha, ele pede também, ele argumenta com ela e pede para ela também um bocado de pão. Ela já tinha recebido uma ordem do Senhor para alimentar e sustentar o profeta. Mas ela vira para ele e fala o seguinte, olha, que ela não tinha nada em casa. Ela não tinha nada em casa, pouquíssimo. E ela estaria fazendo com esse pouquíssimo a refeição dela e do único filho dela. Olha que interessante. Aí ela vira para ele e fala assim, ó, porém, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Olha o que ela afirma. A situação lá na região estava daquele jeito, seca. Não tinha água, não tinha orvalho. Ela, pobre, olha o que ela tinha em casa. Um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. E ela estava programada de fazer isso para ela e o filho dela, e já sabendo, depois disso iam morrer, porque não tinham mais sustento. E aí, o que acontece? Olha só o que Elias fala. Olha as maneiras loucas que o nosso Deus age. Observa, presta atenção como o nosso Deus tem maneiras loucas, assim, que a nossa mente humana não alcança. Mas veja como que Deus age. Aqui no verso 13, né? Ó, Elias fala para ela assim, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Olha que coisa! Você imagina o que nessa situação? O que você me diria? Escreve aqui. O que você diria? O que você faria numa situação dessa? Só tinha aquele restinho de farinha e azeite. Ela estava programada para fazer para ela e para o filho, e eles depois morreriam. E o profeta fala, faz desse jeito, mas ao invés de ser primeiro para vocês, você traz aqui para mim. O que você faria? Digita aqui. O que você faria numa situação como essa? Aí, olha o que acontece. Olha o que acontece e as consequências. Aqui no verso 14 desse trecho de 1 Reis 17, fala assim. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. O profeta está continuando a falar. Ele falou, olha, faz do jeito que você estava programada, mas traz primeiro para mim. E aí ele continua, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre essa terra.
Olha só a promessa que a viúva recebeu. Então existe uma situação aqui, olha. Primeiro, ela recebe uma palavra do profeta falando, olha, você vai lá, faz o pão e traz a água e dá primeiro para mim. Você e seu filho não vão comer primeiro, não. Em seguida, ele vira para ela e fala assim, olha, porque se você faz isso, o Senhor Deus está te dizendo, a farinha da tua panela não vai acabar, o azeite da tua botija não vai acabar, até que volte a chover. Ela recebeu uma promessa. E aí, o que ela fez? Ah, olha só, exatamente. Somos provados, exatamente, Jaciara. Exatamente. Sabe o que ela fez? Ela obedeceu ao profeta. Ela não comeu primeiro. Ela fez exatamente, olha, foi um desafio que o profeta lançou para ela. Você faz e traz primeiro para mim, e depois você come e dá para o seu filho. Ela creu nisso, ela obedeceu isso. E aqui fala que ela não retrucou, aqui não diz que ela retrucou, aqui não diz que ela fugiu, aqui não diz que ela nem deu atenção para as palavras dele, não. Não, ela não fez isso. Olha a atitude dela. Ela obedeceu fielmente às instruções do profeta. Ela, que era Deus, né, falando por meio dela, por meio do profeta Elias. Porque ele fala assim, ó, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ela creu que as instruções vinham do Senhor, ela creu, ela obedeceu e ela recebeu as bênçãos por muitos dias. Por muitos dias ela recebeu a bênção, conforme Deus havia prometido a ela aqui nesse verso. Por quê? Porque o profeta tinha falado, porque Deus tinha falado para o profeta, vai para Sarepta e fique ali e demora-te ali. Olha, no verso 9, quando Deus dá ordem para o profeta Elias, enquanto ele estava lá nas torrentes do Queribe, quando Deus dá ordem para ele lá, fala para ele, olha, vai para Sarepta, eu ordenei uma viúva que te alimente, que te sustente, e tem um detalhezinho, fala assim, ó, Deus fala para o profeta, demora-te ali. Olha só, exatamente, glória a Deus. E aí, Deus deu uma palavra, falou para o profeta Elias, demora-te ali. Ou seja, por muitos dias demorados, Deus foi fazendo o quê? Deus foi multiplicando a farinha na panela da viúva e foi também não deixando acabar o azeite na botija dela. E por muitos dias, até que voltou a chover, Deus fez esse milagre. Imagina, a viúva, porque ela obedeceu e creu que aquela palavra que ela estava recebendo era de Deus. E Deus já tinha ordenado para ela lá no verso 9, 10, fala assim que Deus, ele fala, né, para o profeta, eu já ordenei a viúva que te sustente, ou seja, Deus já tinha falado com ela, ela creu. E aí eles comeram por muitos dias, fala aqui. Da panela da farinha não se acabou, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Aleluias, olha só. Imagina viver essa experiência do milagre diário, a cada momento que ela ia fazer a comida, aparecia mais farinha ali no pote dela, aparecia mais azeite. Ela viveu esse milagre na casa dela por muitos dias, porque ela creu. Porque ela creu e ela obedeceu. E é interessante que ela não retrucou, ela não fugiu, nem argumentou com o profeta Elias. Olha só a atitude dessa mulher. A atitude elegante dessa mulher. E aí fala ainda que estava indo tudo bem. Aqui no verso, até o verso 16, estava indo tudo bem. Por muitos dias estava acontecendo um milagre na casa dela. Você já viveu uma experiência assim, de um milagre na sua casa
assim como essa viúva viveu? Imagina a situação que ela estava e, de repente, por muitos dias, ela começou a viver esse milagre. Você já viveu isso? Nosso Deus é capaz, é poderoso para fazer isso, na sua vida e na minha vida. E nós precisamos crer nisso, tomar posse e crer dessa palavra, porque o nosso Deus é o mesmo Deus hoje. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. E é interessante que ela estava desfrutando desse milagre de Deus, da multiplicação dos recursos na casa dela. E aí, o que aconteceu de repente? Olha o verso 17 de 1 Reis. 1 Reis 17, verso 17. Fala assim: depois disso, adoeceu o único filho dela, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Morreu. A semana passada nós falamos sobre a Sunamita. Ela é uma mulher rica, não tinha filhos. Deus faz o milagre e dá filhos para ela. Mas acontece de ele adoecer e morrer também. E ela a Sunamita viveu 2 milagres na casa dela. Na vida dela, ela viveu o milagre de receber um filho quando não tinha e não podia, e o milagre da ressurreição do filho dela. Essa viúva, só que pobre, diferente da Sunamita, ela está vivendo o milagre da multiplicação dos recursos na casa dela. E de repente o filho dela, o único filho, adoece e morre. Aí, alguns poderiam até dizer assim: nossa, viúva, pobre, sem comida, vivendo o milagre do Senhor. E para piorar, o único filho dela ainda morre. Algumas pessoas poderiam até dizer assim. Talvez você esteja vivendo tempos muito difíceis aí na sua casa, na sua vida. Como, de repente, dessa viúva. Mas veja como que ela agiu. Olha que interessante. Vamos aprender com a viúva. Olha como que ela agiu. Ela questiona o profeta Elias, no verso 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha o que ela está falando. Ela talvez estivesse pensando assim, que por causa de algum pecado dela, alguma coisa que ela pudesse ter feito de errado, o profeta Elias estava ali servindo de juízo para ela, sabe? Entende? E sendo portador da morte do filho dela. Talvez ela pudesse estar pensando isso quando ela argumenta com o profeta. Às vezes, em momentos difíceis, muitos pensamentos errôneos, sofismas, eles vêm e tomam conta da nossa mente e até do nosso coração. E aí, na maioria das vezes, passam assim sentimentos e até imaginações e pensamentos na nossa mente que não são de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, como ela argumentou aqui, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, ou seja, você veio me mostrar o meu pecado, e aí matar o meu filho? Ela estava ali naquele momento atordoado, e aí, se a gente não vigiar, nós podemos dar vazão a pensamentos errados, errôneos, e até em sofismas. Elias, ele toma providências, conforme o Espírito Santo orientou. Então, ela fala com ele assim, e é interessantíssimo, porque já no verso 19 a 21, Elias, eu tenho certeza aqui que o profeta Elias, por ser um homem de Deus, ele vivia assim, em comunhão com o Senhor. Quando a gente fala aqui que todos os dias nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, estar em oração, cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós dedicamos a isso, nós adquirimos mais intimidade com o nosso Deus.
Então, assim, na nossa mente, a gente imagina que o profeta Elias, ele certamente tinha essa intimidade com o Senhor Deus. E aí, quando ele recebe a palavra da viúva, o que ele faz? Eu tenho certeza que ali o Espírito Santo o orientou. Ele, então, fala para ela, dá-me o teu filho. Tomou nos braços dele e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. Então, assim, ele teve, eu creio, instrução do Espírito Santo de Deus. Você entende como que o Senhor age? Olha, observa como Deus age nos mínimos detalhes. Ele pode agir na sua vida igualmente. Veja, ele responde, então, o profeta Elias, ele toma essa providência, pega o filho dela, sobe, porque normalmente, igual a sunamita, construiu um quartinho lá em cima para o profeta Eliseu, aqui fala que ele dormia num quarto em cima, porque ele pega o menino, sobe com o menino e deita o menino lá na cama que ele dormia. E aí fala que estendendo, olha só como que ele age. Aí ele sobe e ele vai orar. Ah, gente, caríssimas, nós precisamos aprender a fazer isso. Como num momento difícil, o que a viúva fez? Ela foi no homem de Deus, a Elias, buscar o socorro. Por mais que ela tenha feito aquela pergunta, que ela estava, dá a impressão que ela fala, nossa, foi porque eu pequei que você veio trazer isso e tal. Mas ela foi no homem de Deus, onde era a fonte de todo socorro. E a gente aprende com o profeta Elias, porque o profeta Elias toma aquela providência, sobe com o filho lá pro quarto, põe o filho deitado na cama, e o que ele vai fazer em primeira mão? Verso 20, olha só, ele vai orar, fala aqui que ele clamou ao Senhor e disse, olha o que ele fala, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Ele conversa com o Senhor assim. Só quem tem intimidade que conversa assim. Quem não tem intimidade não conversaria desse jeito, não. Mas ele conversa desse jeito com o Senhor Deus. E ó, ele recebe instrução. Olha o verso 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor. Ele clama de novo. Ele ora de novo. E disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Ele clamou novamente. E o que aconteceu? O Senhor atendeu à voz do profeta Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Olha só que coisa tremenda. Que coisa tremenda, maravilhosa. E aí, fala que o que aconteceu depois? O Senhor, então, responde à oração de Elias. Esse é o nosso Deus. Presta atenção. Grava isso na sua mente, no seu coração. O nosso Deus é o Deus que responde às orações. Não necessariamente a resposta vai ser essa todas as vezes. Não. Por quê? Porque Deus tem um plano para cada vida. Mas o Senhor é o nosso Deus que responde às orações. A Bíblia fala que a única coisa que impede o nosso Deus de ouvir as nossas orações são os nossos pecados. Então nós precisamos orar, pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer o nosso pecado, confessar e pedir perdão. E aí o Senhor Deus vai ouvir a nossa oração. Agora, o que ele vai responder vai depender de cada caso, de cada tempo, de cada vida. Mas presta atenção numa coisa. O nosso Deus é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Olha que palavra tremenda. O apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Está lá em Romanos 4,17. Fala que o nosso Deus é o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Aleluias! Esse é o nosso Deus. Isso, ó, nessa ocasião aqui,
Era plano de Deus, plano do nosso Deus, atender a oração de Elias e operar mais um milagre na vida e na casa da viúva. Essa viúva, igual a sunamita, ela estava vivendo 2 milagres na casa dela. Ela viveu o milagre da multiplicação de recursos por muitos dias, e ela viveu o milagre da ressurreição, reviveu, né? O filho dela reviveu, o milagre da ressurreição do filho dela. 2 milagres essa viúva viveu. Então a viúva, ela constata e reafirma de que, de fato, Elias era o homem de Deus. Olha, porque fala aqui, ó. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Aleluias! Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, esse milagre serviu para a glória de Deus. Esse milagre serviu para testemunho de quem era Elias, de que Elias estava com Deus, de que Elias era usado por Deus. Olha só que coisa tremenda. 2 experiências de milagres essa mulher viveu. Que coisa, né? Glória a Deus, porque esse é o nosso Deus. Olha, grave na sua mente, no seu coração e traga essas verdades à sua mente, ao seu coração, de quem é o nosso Deus e o que Deus pode fazer. Aqui nós aprendemos que se obedecermos aos comandos do Senhor e se nós estivermos nele, em Deus, Ele nos sustenta, mesmo nos dias mais sombrios. É possível ser elegante até nos momentos difíceis. Até nos momentos mais difíceis e sombrios, é possível ser elegante, ser sábia, ser uma mãe valorosa. É possível. Por quê? Como que a gente vai agir? Como que a gente consegue ser? Pelo poder de Deus, capacitada pelo Espírito de Deus. Nós sim podemos ser mulheres valorosas, podemos ser mães valorosas, podemos ser sábias na postura. Olha a postura que ela teve para com o profeta. Ela creu naquilo que ele falou, na palavra de Deus. Ela obedeceu. Ela recebeu, então, as promessas de Deus, os milagres de Deus na casa dela. Olha só. Postura elegante, postura sábia, postura valorosa. Nosso Deus, ele nos sustenta até nos dias mais sombrios. E se for a vontade dele, ele age nas nossas vidas e faz os milagres acontecerem. O nosso Deus faz os milagres acontecerem. Ele opera qualquer coisa. Qualquer coisa. Veja, eu não sei como é que está a sua vida hoje. Se você está precisando da intervenção do nosso Deus. Mas procure nos momentos mais difíceis não deixar de ser elegante, não deixar de servir, porque o que é ser elegante? Ser elegante é ter um coração que creia em Deus, que obedeça a Deus, um coração que deseja servir as pessoas. Olha, ela serviu e ela ficou servindo o profeta Elias por muitos dias. Ela se dispôs a servir. Deus, nós somos extremamente elegantes quando estamos servindo as pessoas. Quando estamos... quando estamos tendo compaixão das pessoas. Então, Deus a trouxe, Deus a chamou, Deus deu uma ordem para ela. No verso 9, Deus deu uma ordem. Olha, você vai sustentar o profeta. Então, como que ela se portou naquela situação toda? Primeiro, de escassez. Segundo, com a morte do filho. Ela se comportou da forma elegante. Ela creu, ela obedeceu, ela serviu, ela conversou com o profeta, isso é super importante. Aquele argumento que ela dá para o profeta
é um argumento sábio, por mais que ela estivesse ali confusa, ela foi até a fonte certa, que era o profeta. E ela conversou com ele. Ela o questionou. Ou seja, ela pediu também socorro ali naquela situação, com aquelas palavras dela. E ela depois recebeu o filho dela, o segundo milagre. Então, é possível sim ter uma postura elegante em momentos difíceis, como esses 2 momentos que a viúva viveu. Por quê? Porque se Deus nos capacita, se nós vivemos sob a dependência do Senhor, e se o Espírito Santo de Deus nos reveste de graça e de poder e de força, nós conseguimos sim ser elegantes, sermos elegantes, sermos sábias, sermos valorosas, inclusive em momentos difíceis. Eu não sei como está a sua situação hoje, mas que pense nisso, reflita sobre isso e aprenda com essa viúva. Nós precisamos aprender mais e mais e deixar Deus trabalhar o nosso coração, moldar o nosso coração e transformar o nosso coração, para que ele seja cada dia mais elegante, agradável a Deus, um coração rendido ao Senhor Deus. Amém? Pega essa palavra, medita nessa palavra, e se você estiver hoje passando por uma situação difícil, como a viúva passou, creia nessa palavra, aprenda com ela e creia que Deus pode sim intervir na sua situação, como ele fez aqui com a viúva. Amém? Receba essa palavra, a palavra de Deus para você e para mim, para nós crescermos mais, para Deus transformar o nosso coração. Amém? Grande beijo, Deus te abençoe. Encaminhe essa live para alguém que você sabe que porventura está passando por um momento difícil hoje. Encaminhe essa live para alguém, abençoa alguma pessoa com essa palavra de Deus para ela, uma palavra de ânimo, da gente estar sim podendo ser elegantes, sábias, valorosas, mesmo em momentos difíceis, porque é Deus que nos capacita e porque nós buscamos em Deus a solução e a esperança para a situação. Amém? Beijo, Deus te abençoe.